Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 1. Vamos fazer a leitura de Êxodo 1, como o pastor falou, versos de 1 a 14. Vamos fazer de maneira responsiva e de pé. Êxodo 1, de 1 a 14. Segundo livro lá da sua Bíblia, do Velho Testamento. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Issacar, Zebulon, Benjamim. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Podemos assentar. Gostaria de convidar você a permanecer com a sua Bíblia aberta, no livro do Êxodo, capítulo 1. O tema da igreja para este ano, eu quero crer que você lembra, e se você não lembra, o pastor vai fazer questão de reafirmá-lo. Tempo de esperança e crescimento. É isto que nós temos recebido do Senhor para apontar para a igreja como o caminho e a estrada a seguir. Em nome de Jesus, o ano de 2021 será um tempo de esperança e de crescimento. E diante disso, nós olharemos para a palavra de Deus, observando aquilo que o Senhor quer nos ensinar a respeito de esperança e de crescimento. Então nós, como equipe ministerial, propusemos séries de mensagens, séries de pregações que vão acontecer aos domingos pela manhã e aos domingos à noite. Não vou falar da série de pregação de hoje à noite. O nosso pastor, reverendo Isaías, vai fazer a alusão ao tema e vai trazer a palavra no culto de logo mais. Mas eu quero falar do tema que nós passamos a estudar nesta manhã. O título da série é Libertados. Libertados, o Deus da esperança. Nós vamos tratar de como o Senhor, mesmo em meio à aflição do Egito, mesmo em meio à escravidão, consegue manifestar em nosso coração, por sua graça e amor, o sentimento chamado esperança. Nós vamos pensar sobre a esperança, olhando para estes 6 capítulos iniciais do livro do Êxodo. E nós vamos estudar
sobre esperança na parte da manhã e sobre crescimento no domingo à noite. E quando as séries se encerrarem, nós vamos inverter. Nós vamos falar de crescimento de manhã e esperança à noite. E assim nós vamos, enquanto o Senhor nos permitir viver e enquanto nós contarmos com a sua bênção. Serão nos 6 primeiros capítulos do Êxodo e nós vamos até 4 de abril, se o Senhor assim nos permitir, pensando sobre os 6 primeiros capítulos do livro do Êxodo. Diante disso, eu pergunto a você, é possível manter-se crendo mesmo em momentos complexos de provação? Momentos de dificuldade, de tormenta? É possível. É possível permanecer firme na santa e intocável esperança no Senhor, mesmo em meio a dias turbulentos de complexidade? O escritor C.S. Lewis disse que Deus sussurra em nossos prazeres, mas grita em nossas dores. Eu vou repetir. Deus sussurra em nossos prazeres e grita em nossas dores. O que C.S. Lewis queria dizer é que em momentos de tranquilidade, em momentos de paz, o Senhor fala conosco de uma forma que às vezes até ouvimos e por vezes até não ouvimos. Mas em momentos de angústia e de dor, o Senhor grita, se manifesta, se mostra presente. Esta é a compreensão de C.S. Lewis. Billy Graham disse certa vez o seguinte, que o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos ao sofrimento. Ou nos afastamos de Deus em raiva e amargura, ou nos aproximamos dele em confiança e esperança. E ainda Janet Erskine disse o seguinte, alegria não é a ausência de sofrimento, mas a presença de Deus. Veja, o que estes autores estão dizendo é que é possível, é plausível vivermos de forma alegre, feliz, marcada por esperança, a despeito de passarmos por dores e por angústias. O texto que nós lemos é o livro do Êxodo, e é interessante como a primeira palavra na língua portuguesa é são, é um verbo. Mas no hebraico não é isto. Quando nós lemos o livro do Êxodo, na língua original, a primeira palavra do versículo 1 é uma conjunção. É vav, a conjunção e. Para aqueles que gostam de anotar aí as palavras, é W-A-W, numa transliteração aí para o português. A conjunção e é empregada então no início deste texto como uma conjunção aditiva, o que mostra que na verdade não está começando um novo enredo, uma nova história, mas o que está sendo introduzido no livro do Êxodo é a continuação da história anterior. É como se contassem um enredo em Gênesis e no primeiro versículo do livro do Êxodo dissesse assim, e, continuando essa história, e, além disso que foi falado. Então o livro do Êxodo tem a ver diretamente com o contexto do final do livro do Gênesis. E apenas para contextualizá-los, o final do livro do Gênesis é a história de José, em que José é colocado então como governador do Egito e se revela aos seus irmãos que tiveram traído a ele e manda convocar os seus pais e os seus parentes, os seus filhos, as suas cunhadas, enfim, manda convocá-los todos para habitarem no Egito com a permissão de Faraó. Este é o contexto final do livro de Gênesis e conta-nos o livro do Êxodo que sobem ao Egito os irmãos de José, e são mencionados aí nos versos 2, 3 e 4. Todos os irmãos, os chefes das tribos. E o verso 5 vai dizer que todas as pessoas que descenderam de Jacó, todos os parentes, todos eles estavam lá. E aí o verso 6 narra um momento que eu julgo ser um momento crucial nessa história, que é o falecimento de José. Faleceram não apenas José, mas também os seus irmãos, aqueles grandes homens, aquelas referências, morreram. E aí chegamos ao verso 7, quando
A palavra de Deus diz que os filhos de Deus, o povo hebreu, foi fecundo, foi abençoado, aumentaram muito, se multiplicaram. E é interessante perceber que estes verbos empregados aí são os mesmos verbos de Gênesis 1, versos 21 e 22, quando o Senhor dá ordens para que tudo que Ele criou se multiplique. Ora, o que a gente consegue então compreender é que quando o escritor do livro do Êxodo menciona que o povo de Deus foi fecundo, aumentou e se multiplicou, e propositadamente ele usou esses verbos fazendo alusão à bênção de Deus no Gênesis. Nós percebemos que esse crescimento do povo de Deus na terra do Egito não foi obra do acaso, não foi obra da virilidade humana, mas foi a bênção de Deus em terra estranha. E aí chegamos ao verso 8, em que é levantado um novo rei no Egito. Um novo faraó é levantado, o rei do Egito, e já não mais se lembrava de quem foi José. Do quanto José abençoou o povo, do quanto o Egito estava vivo por causa da bênção de Deus por meio da vida de José. Esse faraó já não lembrava mais. E aí então ele começa no verso 9 a se preocupar com esse crescimento. Que povo é esse? Por que eles estão crescendo tanto? Eles já são mais fortes do que nós. E aí então no verso 10, este faraó novo, há entre os historiadores uma dúvida a respeito de quem seja ele. O que interessa é que ele fala, vamos tratar com astúcia. Vamos tratá-los com astúcia, vamos tratá-los na surdina. Vamos ter cuidado com eles são perigosos. E o verso 11 diz que Faraó então coloca opressores, homens para fazer o povo de Deus sofrer e infligir castigos os mais diversos. E aí chega o verso 12, que é uma coisa linda. Eu gostaria que você olhasse para ele aí, por favor. O verso 12 começa com Qual é a palavra que começa o verso 12 aí? Mais. Fala comigo. Você que está em casa pode falar também. O verso 12 começa com mais. Que é uma conjunção que revela o seguinte: o que passou para trás não tem importância. O que tem mais relevância é o que vai ser dito a partir daí. É uma conjunção adversativa. E o Senhor diz assim, mas não vamos nos preocupar com o que passou. Eles estão nos afligindo, eles estão nos tratando com astúcia, eles já não lembram mais quem somos nós, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por essa causa os filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir aos filhos de Israel, e de forma muito especial fizeram os filhos de Israel construírem 2 cidades que eram para abrigo de mantimentos e de material de guerra. É este o texto sobre o qual eu quero pensar com você. Eu quero fazer considerações, olhando para este texto, a respeito do sofrimento e da esperança. Como pode um povo oprimido, sufocado, espremido, acachapado, como pode ainda assim ser nutrido de esperança? É sobre isso que eu quero conversar com você. Você que gosta de anotar os temas do sermão, anote aí. Considerações sobre sofrimento e esperança. É sobre isso que eu quero conversar com você. Em primeiro lugar, a primeira consideração que eu quero fazer a respeito de sofrimento e de esperança é que a nossa esperança não está em nada dessa terra. Eu vou repetir. A nossa esperança não está em nada dessa terra. Os versos 6 e 7 dizem assim: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Ora, deixa eu dizer uma coisa para você. Imaginem, irmãos, os filhos, os netos, os bisnetos dessa geração de José que morreu. Imaginem vocês, então, a orfandade em terra estranha. Imaginem vocês que quem trouxe esse povo para cá foi um irmão deles do passado, que tinha proeminência na terra do Egito e que agora já não mais estava lá. José viveu como uma autoridade abaixo apenas do rei.
Se você vai ler a história de José no livro do Gênesis, você vai perceber que Faraó faz isso com ele. Só há uma pessoa além de José no governo, era o próprio Faraó. E eu imagino que parte desse povo tenha ficado preocupado. Como é que a gente vai fazer agora? Onde estão os patriarcas? Onde estão aqueles que nos trouxeram para cá? Onde estão? No entanto, queridos, a palavra do Senhor diz que mesmo após a morte desses líderes, os filhos de Israel foram fecundos, se multiplicaram. Ora, isso nos faz pensar o seguinte, queridos: a nossa esperança não pode estar ancorada, fixada, amparada por aquilo que é dessa vida aqui. Os ancestrais podem passar, as notícias ruins podem chegar, mas aquilo que nos faz fecundos, aquilo que nos faz crescer, aquele que nos abençoa não está nesse mundo aqui. A nossa esperança não está circunscrita e limitada à nossa existência. A nossa esperança não está limitada àquilo a que nós vemos, àquilo com o que tocamos as mãos. A pergunta é: onde está a sua esperança? A pergunta é: em que ou em quem você tem confiado? Será que nós temos firmado a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa paz nos nossos conhecimentos adquiridos nas universidades, sejam elas quais forem? Será que nós temos ancorado a nossa paz e a nossa esperança nos nossos recursos financeiros, ou naquilo que me chega ao bolso ou à conta bancária? Será que a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa paz está circunstanciada pelas relações que nutrimos, pelas pessoas que temos, pelas famílias que fomos abençoados por Deus para construir? Será que a nossa esperança está na religiosidade que foi apresentada a nós num certo momento da nossa vida? Será que a nossa esperança está em estar aqui, única e exclusivamente, é só nisso? Se isso acontece, eu quero dizer a você que nós somos marcados por angústia. E quem passa os anos da sua vida na masmorra da ansiedade, quem passa os anos da sua vida acorrentado ao medo, subjugado às algemas do desespero, esta pessoa não está vivendo, e muito menos vivendo em abundância. A verdadeira vida, ela é timbrada, ela é marcada por uma esperança que não se fundamenta nessa terra. É por essa razão que nós podemos ver homens e mulheres de Deus na história, lembrem-se, homens e mulheres de Deus que dividiram os bancos com você, homens e mulheres de Deus que marcaram a sua vida e marcaram a sua família, lembrem-se. Lembrem-se de pastores, de presbíteros, de anciãos, de irmãs de Deus, lembrem-se que por muitas vezes essas pessoas não tinham tudo, por muitas vezes aos olhos humanos elas estavam em derrocada, mas elas estavam rijas, firmes no Senhor, porque a esperança desses ícones de Deus que o Senhor plantou na nossa vida nunca esteve aqui. A esperança desses irmãos está para além daqui. A esperança de cada um de nós não deve ser fundamentada nas circunstâncias, mas no Deus que governa as circunstâncias. A circunstância do povo era diversa. Morreram José e os patriarcas. Eles eram órfãos em terra estranha. O objeto da fé do homem não pode ser outro que não o Senhor. A palavra do Senhor nos diz, por meio do apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7, que nós não andamos por aquilo que vemos. Nós andamos por aquilo em que nós cremos. Então, por mais que os seus olhos não vejam, nós não somos orientados ou balizados nas circunstâncias, nós vivemos por fé, nós vivemos porque o Senhor se manifesta a nós por meio da sua palavra, porque nós cremos num Senhor que governa todas as coisas, num Deus que segura a nossa vida nas mãos. É aí que está a nossa esperança. A esperança cristã também não está fundamentada nas ações humanas, mas nas intervenções divinas. Não é lindo isso? O que José poderia fazer agora pelo povo com esse novo castigo? Nada, ele estava morto. O que os patriarcas poderiam fazer? Nada, eles estavam mortos. Mas a esperança do povo de Deus nunca esteve nas ações humanas, mas nas intervenções do Senhor. Então nós podemos descansar
sabendo que o mesmo Deus que fez o povo dele fecundo em terra estrangeira é o Deus que tem abençoado a nossa vida e que tem cuidado de nós, queridos. Não tem a ver com o que você faça, tem a ver com aquilo que Deus faz e fez em Cristo Jesus. O plano do homem pode ser equivocado, mas os propósitos de Deus não serão frustrados, é o que diz a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 42, verso 2. A impossibilidade do homem nunca foi uma impossibilidade para Deus. Não há impossíveis para Deus. Talvez você esteja olhando para as circunstâncias e para as ações que você pode realizar. Mas a esperança humana não está nessa terra. E eu quero desafiar o seu coração a crer, a confiar no Deus que governa todas as circunstâncias e no Deus que intervém na nossa vida. Amém? Amém. Louvado seja Deus. A nossa esperança não está nessa terra. Em segundo lugar, mesmo esperançoso, o povo de Deus sofre. Essa é difícil falar amém, né, irmão? Falar amém para o sofrimento. Mas olha o que dizem os versos 8, 9, 10 e 11. Entre mentes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. Ora, esses irmãos eram filhos de Deus, eram povo de Deus. Estes irmãos eram do Senhor. Eles perceberam o cuidado de Deus em sendo fecundos. Eles perceberam a boa mão do Senhor sobre eles. No entanto, mesmo sendo um povo esperançoso, eles sofreram dores. Passaram por julgamentos. Se você olhar o verso 9, você vê que há, por parte do faraó, um julgamento. Estão grandes demais, estão fortes demais. A pergunta é, você já foi julgado? Já falaram mal de você? Já fizeram uma análise equivocada a seu respeito? Mas não apenas isso, o verso 10 diz uma outra coisa. O verso 10 diz que eles foram tratados com maldade, foram tratados com astúcia, foram tratados sorrateiramente, na surdina, com maldade. Você já viveu isso? Existem pessoas que passam essas cenas e ficam: Senhor, mas eu sou do Senhor, eu sou membro da igreja presbiteriana, eu sou dizimista, sou pastor, sou presbítero, sou membro da igreja. Bem-vindo ao clube, irmãos. Vão nos tratar com astúcia. Nós é que não devemos retroceder ou replicar ou tratar da forma como eles nos tratam. Nem retrocedemos, nem replicamos, nem retrocedemos, nem imitamos. Eles nos tratam com astúcia e nós os tratamos em o nome do Senhor com amor e com lealdade. A estratégia nossa não é de Faraó. E ainda diz o verso 11 que eles foram tratados com perversidade. Não apenas maquinaram o mal, mas agiram perversamente contra o povo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo sendo você o povo da esperança, você pode sofrer. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 16, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Capítulo 16, verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, palavras do Senhor Jesus Cristo. Vai sofrer, irmão. Nós somos transformados por Jesus para nos tornarmos filhos. Um povo especial, não um povo imune às aflições. Por vezes é esse o tratamento que recebemos. Vamos conjecturar aqui o Egito como sendo todos aqueles que não são alcançados pelo amor e pela graça do Senhor. Veja se você já não recebeu esse tipo de tratamento que o faraó infringiu contra o povo. Somos julgados, somos mal interpretados, conforme o verso 9. Somos tratados com palavras críticas,
cítricas, ácidas, taxados dos mais diversos nomes, colocam sobre nós rótulos, afirmam e exaltam as nossas incapacidades. Você já foi alvo disso? Essa é uma estratégia antiga contra o povo de Deus. O verso 9 diz que foi isso que Faraó fez. Somos tratados com maldade, o verso 10 diz isso. Veja se você não foi tratado assim. Somos traídos, apunhalados, falam mal de nós, se aproveitando da nossa ausência. Somos alvos de palavras repletas de astúcia e de segundas intenções. Maquinam o mal contra nós, se arquitetam contra nós. Já viveu isso? Mas o verso 11 diz uma outra coisa, que além de maquinar o mal, eles infringem o mal. Já viraram a cara para você? Já trataram o seu sorriso com desdém? Já responderam o seu cumprimento com um virar de costas? É assim que o Egito faz. Já agiram perversamente contra você? Já executaram o mal contra a sua vida, contra a sua casa, contra os seus? Já fizeram isto? Bem-vindo ao clube. Foi isso que aconteceu. E a palavra do Senhor diz que nós somos bem-aventurados quando nós somos perseguidos e quando os egípcios, mentindo, dizem todo o mal contra nós. A palavra de Deus diz: glorificai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque também perseguiram os servos de Deus que viveram antes de você. Bem-vindo ao clube. Nós precisamos a cada dia de crentes maduros, firmes, de um material forte, menos cristalizados, sabem? Ah, não quero mais. Ah, não vou mais para a igreja não. Ah, o pastor não me ama. Ah, vamos parar com isso, irmãos. A gente vai ter aflição, a gente vive com pecador. É desse jeito mesmo. Vamos perdoar, vamos seguir em frente, vamos caminhar na fé. Talvez você esteja passando por essa série de dificuldades aí, dores as mais diversas. E como conciliar esperança e sofrimento? Talvez você esteja aqui e agora, chorando a dor da saudade, enfrentando o desemprego, enfrentando uma enfermidade, enfrentando a enfermidade de alguém amado por você, um familiar, um querido. Talvez você esteja aqui com o coração em frangalhos. E eu quero dizer a você que ainda assim, o seu Deus está com você. Ele afirmou que nós haveríamos de passar por aflições, mas que Ele estaria conosco todos os dias. Você não está sozinho, não. E se nós parássemos aqui, a presença do Senhor já seria algo a alentar o nosso coração. Você não sofre sozinho, você não chora sozinho, você não é maltratado sozinho. Isso já alentaria o nosso coração, já encheria o nosso coração de esperança. Mas louvado seja Deus, há mais texto da palavra de Deus sobre o qual eu quero pensar. Chegamos ao verso 12. A primeira reflexão é que a nossa esperança não está em nada desse mundo. A segunda é que mesmo sendo o povo da esperança, nós haveremos de sofrer. Mas a terceira afirmação que eu quero que você tenha no seu coração é que a graça de Deus sempre será superabundante diante da tribulação. Eu estou dando tempo para ver se você ouviu. Vou tentar de novo. A graça de Deus sempre será superabundante diante da tribulação. Amém. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz no verso 12 o seguinte: escute. Mas é com Faraó, é com perseguição, é com crítica, é com sofrimento, é com tudo isso. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Você lembra que a multiplicação era a confirmação da bênção das palavras lá do Gênesis?
Sabe o que esse versículo 12 quer dizer? Que quanto mais eles sofriam, mais eram abençoados, quanto mais eram acachapados, mais gozavam da companhia do Senhor. Quanto mais eram perseguidos, mais eram abençoados e se multiplicavam. Quanto mais se sentiam sós, mais o Senhor estava com eles. Quanto mais lágrimas, mais conforto do céu. Quanto mais sofrimento, mais clara era a presença de Deus. Quanto mais dura era a vida, mais aconchego nos braços do Senhor. Era isso que acontecia com o povo de Deus, afligido e acachapado no Egito. Não é lindo isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você chegou aqui com o coração em frangalhos, está doído. Você que nos acompanha aí, meu irmão, está sinistro para você, está tenso para você, está difícil, está complexo, seja lá o adjetivo que você use. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você é povo de Deus, se você entregou a sua vida para o Senhor, quanto mais acachapado, mais abençoado você é. Louvado seja Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações, é o Salmo 46. A certeza da companhia do Senhor no meio da dor afirma para nós do seu amor, afirma para nós da sua presença, afirma para nós de que nós não estamos sozinhos e afirma para nós que os sofrimentos do tempo presente, conforme Romanos 8, verso 18, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia! Isso me faz lembrar o dia 23 de fevereiro do ano 155. Que isso, pastor? O senhor estava vivo nessa época? Não. 23 de fevereiro de 155 foi quando foi morto Policarpo, um pai da igreja, um pastor da igreja de Esmirna. Policarpo, aos 86 anos, é levado diante das autoridades romanas. E os opressores falam assim: nega a Deus, fala que César é o Senhor. E ele disse: não, Jesus é o Senhor. Não há outro Deus diante de mim. E o seu inquiridor disse: ah é? Então eu vou te jogar as feras. E ele falou: pode vir. Quais são? E isso fez mal aos inquiridores. E aí eles falaram assim: não, nós vamos te dar um castigo muito maior. Nós vamos queimar você. Ele tinha 86 anos, irmãos. E quando os guardas começaram a trazer a lenha para fazer a fogueira, esse irmão do passado começou a tirar sua roupa aos 86 anos e disse: é aqui que eu vou ser queimado? E veio um guarda com pregos para pregá-lo na fogueira, e ele falou: não, o mesmo Deus que tem segurado a minha vida, o mesmo Deus que tem abençoado a minha história, o mesmo Deus que tem estado comigo, há de me dar forças para ficar queimando ali por Ele. A certeza da companhia do Senhor, a certeza da graça de Deus sobre nós é sempre mais abundante do que as dores que vivemos. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor não, mas eu quero desafiar você a olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero te adorar nessa hora. Eu quero te adorar porque o Senhor se entregou na cruz por mim, porque o Senhor prometeu uma eternidade para mim, porque o Senhor perdoou os meus pecados. Eu quero te adorar, Senhor. E nesse instante algo miraculoso, feito pela graça de Deus em Cristo, começa a acontecer no teu coração. E você começa a já não mais sentir aquela dor, e você começa a ser envolvido pelo clima, pelo ambiente, pela atmosfera de adoração. E você já começa então a sentir que mesmo chorando, você é amparado pelo seu Deus. Aleluia! Durante o tempo em que o bispo Policarpo, o pastor Policarpo queimava, você sabe como foi a oração dele? Está registrado nos livros de história da igreja. Senhor Deus onipotente, os caras vão lá, vão acender o fogo. Senhor Deus onipotente, Pai de Jesus Cristo, teu Filho predileto e abençoado, por cujo ministério te conhecemos, Deus dos anjos e dos poderes, Deus da criação universal e de toda a família dos justos que vivem em tua presença, eu te louvo porque me julgaste digno deste dia e desta hora, digno de ser contado entre os teus mártires e o fogo consumindo, e ele orando e adorando ao Senhor, porque a presença do Senhor, a graça do Senhor, o amor de Deus é maior do que todo e qualquer sofrimento, querido. Quanto mais eles eram acachapados,
mais a bênção do Senhor se fazia. Quanto mais eles eram oprimidos, mais certeza eles tinham de que eram abençoados pelo Deus da eternidade. A graça de Deus será sempre maior do que a sua tribulação. Se você subiu à casa do Senhor com o coração destruído, em frangalhos, eu quero trazer essa palavra libertadora ao seu coração. O amor de Deus é maior do que o seu sofrimento. A graça de Deus em Cristo é maior do que a sua dor. A companhia perene do Senhor por meio do seu Espírito envolvendo você, curando você, é maior do que toda e qualquer tribulação pela qual você possa passar. Pensando sobre sofrimentos e esperança, eu gostaria que você fosse embora para casa lembrando de 3 lições. Que a sua esperança não está em nada daqui. Que mesmo sendo o povo da esperança, você pode sofrer. Mas em último lugar, eu quero que você saiba que a graça de Deus é maior do que todo e qualquer sofrimento. É a graça de Deus que faz você caminhar na sua direção. É a graça de Deus que te dá palavras de arrependimento, que produz em você gestos de arrependimento e coloca você num caminho consciente de arrependimento, de quebrantamento. Só a graça de Deus. É só a graça de Deus que te consegue, no meio da dor, chorando ainda, se colocar de joelhos e falar: Senhor, eu te adoro. É só a graça. Talvez você esteja pensando: pastor, mas isso é fictício. Essa história de Policarpo é muito antiga. Eu nem sei se ele existiu de fato, embora a história diga que sim. Eu trouxe aqui uma agenda que eu descobri há pouco tempo. E eu quero compartilhar com você o que é a graça de Deus. Há 14 anos eu perdi a minha mãe com câncer. E no ano do diagnóstico, foi o ano em que nós perdemos a minha avó. E aqui eu tenho páginas da minha mãe, registrando como foram esses dias. Por exemplo, as dores são muito intensas, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Voltei ao médico. As notícias não são boas, mas o Senhor é o meu pastor. As dores são insuportáveis. Mas em todas elas, eu senti a presença do meu Deus. Só Deus sabe o quanto eu tenho sofrido, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Pela primeira vez eu fiz uma consulta no INCA. Me senti muito triste, com o coração apertado. Mas Deus, o nosso querido Pai, esteve comigo em todos os momentos. Ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na tribulação. Deus é fiel. Continuo sentindo muitas dores, mas Deus tem alegrado o meu coração. Se você acha que Policarpo, do ano 155, foi uma história fictícia,
Eu quero dizer que eu vi essa história todos os dias. Eu sou fruto dessa história. Mas essa não é a história de uma mulher de Deus. Não é a história de uma mulher sensacional. Essa não é a história de uma heroína. Essa é a história de uma mulher pecadora que viveu diante de um Deus sensacional. Essa é a história de uma mulher limitada como eu e você, que foi envolvida por uma graça irresistível e sensacional. Eu quero orar com você nesse instante, que subiu à casa do Senhor com o seu coração assim, quebrantado, moído, destruído, quebrado, que não entende o porquê dos sofrimentos, que tem a esperança se esvaindo pelas mãos. É com você que eu estou falando. Mas não vale o pessoal que está mais ou menos triste, pouquinho triste não. É com quem chegou aqui destruído, arrebentado. Quero dizer a você que não há nesse mundo aqui um outro lugar para você ancorar a sua vida e depositar a sua esperança. Quero dizer para você que as dores acontecem, vai doer mesmo. Mas em nome de Jesus, entenda que a graça do Senhor em Cristo Jesus é maior do que todo e qualquer sofrimento. Eu quero orar com você. Eu quero pedir que você feche os olhos. Nós vamos clamar a Deus para que mesmo no meio dessa dor, a graça do Senhor se manifeste claramente diante dos seus olhos e você possa se esconder debaixo das asas do Senhor. Eu quero convidar você que precisa receber uma oração específica. Você se coloca de pé nessa hora. Você que tem vivido dores e angústias as mais diversas, fique em pé. E que não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, porque você colocou a sua esperança na sua família, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, na sua conta bancária, e tudo isso está ruindo. Vai doer mesmo, vai ter sofrimento mesmo. Mas eu quero desafiar você a entregar a sua vida para Jesus. Entrega a sua dor para Ele, glorifica Ele, confia na graça de Deus que é em Cristo. Se coloque de pé. Há mais alguém? Eu quero orar por você. Se você estiver em casa, fique de pé também, se você se identifica com essa aplicação. Diz o hino, Deus cuidará de ti. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos nas Tuas mãos a vida dos Teus filhos, que nesta hora, Senhor, sentem o sofrimento bater perto, sentem a lágrima rolar no rosto, tem o coração com palpitações, tem a mente envolvida por agitações. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, se há uma inquietação tal, a ponto de tirar a paz e de se instaurar a angústia, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que esses teus filhos sejam orientados pelo teu Espírito Santo, a colocarem no Senhor e apenas no Senhor, a base para a sua vida. Dá-nos a consciência e a certeza de que sofremos, de que passamos por aflições, mas que em todos esses instantes o Senhor está conosco. Mas muito mais do que isso, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos, Senhor, mesmo quando faltam recursos, mesmo quando faltam saúde ou qualquer outro bem, nós te adoramos, porque a nossa vida está nas tuas mãos. Se nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós sabemos onde nós abrimos. Então nós te adoramos pela tua graça que nos convence disso, pela tua graça irresistível que chamou a mim e aos meus irmãos. Nós te adoramos por isso. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que este dia seja um dia marcado pela certeza de que o Senhor está presente a abençoar os teus filhos, mesmo quando sofrem. Dá a cada um de nós esta convicção. Aplica ao Senhor mesmo essa palavra ao nosso coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém.